Venda de imóvel no BTLG11, é isso mesmo. O fundo do BTG de Logística anunciou a venda de 2 imóveis do seu portfólio para outro fundo imobiliário, o GGRC11. Nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as atualizações sobre essa venda, porque foi um lucro por cota muito relevante e esse lucro vai ser distribuído junto com vocês cotistas. Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar tudo sobre essa venda do BTLG11. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a aumentar a renda passiva com segurança e investindo nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, esse é um vídeo bem prático, bem direto, falando sobre essa venda do BTLG11 e isso vai trazer renda passiva para você, cotista. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática esse fato relevante e conversar, falar, detalhar de fato sobre essas movimentações do BTLG11 que me chamaram a atenção e o fundo de fato vem fazendo uma excelente gestão ativa. Então, vamos aqui agora para a tela do computador. O fundo ele informa de maneira bem prática que ele assinou o compromisso de compra e venda com o fundo GGRC11, que inclusive é um dos fundos que mais vem se movimentando no segmento logístico. De forma bem prática, ele vem trazendo novas soluções ali para comprar ativos, né? E agora ele tem como objetivo, né, o BTLG11, a venda de 2 imóveis do portfólio. Sendo o primeiro deles um monousuários para Mills, localizado na cidade de Camaçari, aqui no polo de Camaçari, Bahia, né? Fica na região metropolitana aqui de Salvador, com área total de 4.400 metros quadrados. É um imóvel pequeno, vamos ser bem prático aqui, tá? E o outro também, monousuário, a Air Liquid, localizado na cidade de Campinas, São Paulo, com área total de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Tudo isso, né? Houve o compromisso de compra e venda aqui que foram assinados, né? E o valor dos dois será de 57 milhões. Eu tô falando óbvio, né, que é um imóvel, tô falando de vendas aqui pouco representativas para o portfólio do BTLG11, que hoje já tem mais de 4 bilhões. Só que essas vendas elas vão gerar um lucro por cota bem interessante, bem arrojado mesmo, eu digo bem positivo e no final esse lucro por cota será distribuído junto com vocês cotistas. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. O lucro esperado dessa operação é de 38%, já levando em consideração o desconto a mercado da cota desse FII e os pontos. Isso deve ter algo próximo ali de 36 centavos por cota. Essa operação ela vai resultar em uma TIR, né, de 23,9%. Uma coisa muito interessante, muito positiva e, sem sombra de dúvidas, vai gerar um lucro por cota muito bom para os cotistas, certo? Aqui ele até fala, né, que complementa outros fatos relevantes de uma venda de imóvel que ele tinha feito também, lá do BTLG Ambev Santa Luzia. Foi reajustado alguns valores, alguns pontinhos aqui, e inclusive o próprio comprador é o GGRC. Então, assim, algumas coisas são bem interessantes. Então, esse foi um fato relevante, bem robusto, com bastante informação, com bastante pontos aqui falando sobre isso. Então, a expectativa de lucro dessa transação do Ambev Santa Luzia é de aproximadamente 45 centavos por cota, com uma taxa interna de retorno de 21,5%. Então, juntas as duas operações, venda aqui do imóvel de Camaçari Air Liquid também, concluindo essa venda aqui do imóvel Santa Luzia locado para a Ambev, vai ter um lucro por cota de aproximadamente 81 centavos. Então, é interessante, é positivo, porque são imóveis ali pouco representativos, imóveis que na grande realidade não são a estratégia tão core, que a gente fala assim, a estratégia mais principal do BTLG11. Esses imóveis, inclusive, na época eles vieram de uma incorporação que foi feita, né? Na época o BTLG, ele comprou 2 fundos imobiliários, né? Que foi o BLCP11 e ele também trouxe ali, ele incorporou o VVPR11. Então, esses ativos aqui, eles eram do antigo VVPR11. E, cara, é aqueles pontos, incorpora ativos que fazem sentido, né? Que são interessantes para o médio e longo prazo para o BTLG11, só que ativos que não são tão interessantes, não são tão positivos assim, ele vai vendendo. E essa venda traz lucro por cota para os cotistas. Inclusive, tem o imóvel do BTLG11 na Faria Lima, que é a fábrica. A loja conceito ali da Dengo. Não tem o menor sentido estar no portfólio do BTLG11. Eu não sei porque ainda não vendeu, mas é questão de preço. Então, assim, alguns pontos. As operações relatadas estão em linha com a tese de reciclagem do fundo, gestão ativa, né, visando a distribuição de lucro aos cotistas, mediante oportunidades de desinvestimentos, certo? Por fim, a gestora ressalta que não houve intermediação imobiliária em nenhuma das operações aqui descritas. Boa, tá? Foi de forma bem direta. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fato relevante, que eu gosto dessas informações aqui que são mais detalhadas do BTLG. Então ele fala aqui, ó, venda de 2 ativos monousuários, pelo valor aqui de 54,5 milhões. O preço metro quadrado me chamou bastante atenção, muito mesmo, tá? Muito, mas muito mesmo. Tá falando de 8.500 reais o metro quadrado. Assim, quando a gente começa a ver valores mais pujantes, mais fortes, normalmente estão relacionados ali com a infraestrutura diferente. Uma infraestrutura diferente no sentido de ser refrigerado, ser climatizado, até um pouquinho a mais.
E imagino que esse imóvel aqui de Campinas, da Air Liquid, deve ter alguns pontos a mais. Porque se trata de questão gasosa, alguns pontos aqui. A Air Liquid é uma empresa com um diferencialzinho, né, de operação como um todo. Aqui, a Mills, na média, não. A gente está falando de uma empresa aqui que é uma construtora, tá? Tanto que aqui você vê os equipamentos, né? É quase que local de equipamentos. E aqui, inclusive, em Salvador, né? Tô falando que a Camaçari é a região metropolitana de Salvador, que é uma operação grande da Mills. Agora, uma coisa me chamou bastante atenção, que é o seguinte. A gente está falando de um imóvel em Camaçari que tinha como vencimento julho de 2025. Ou seja, menos de um ano. Então, o contrato no curto prazo para vencer, ele foi lá e vendeu. Aqui não é um contrato de curto prazo, mas era um contrato para 2027, foi lá e vendeu também. Então, isso naturalmente foi positivo, principalmente para esse contrato aqui da Mills, porque, cara, não sei como é que é. Se a Mills queria renovar, se vai ter que procurar um novo inquilino. Essa batata quente aí jogou no GRC11, ele que vai ter que resolver esse problema, né? Mas, de forma prática, é isso. Então, o preço aqui, como eu tinha falado, 54,5 milhões. Aqui fala do lucro por cota, nessa operação específica de 13,8 milhões, 32 centavos. Só que o lucro ajustado vai ser de 36 centavos. Boa. Forma de pagamento. Esse aqui é o ponto, tá? Vai ser à vista, 24,5. Aí vai ser pago de que forma? Vai ser pago em cotas, tá? O BTLG Camaçari, integralizando o GRC11 no patrimonial. Ok, o carrego é até bom, interessante, só que vai ter que ter uma oportunidade melhor para ter venda. Essa posição tática pode demorar um pouquinho, tá? Mas não acontecer agora. E a prazo em dinheiro, vai ter pago em dinheiro aqui esse valor todo, que de certa forma foi a saída. Então o GRC11 ele vem trazendo essa solução, que é o quê? Emitir novas cotas ao mercado no patrimonial e compra com cotas ali. Então o BTLG11 ele vai receber cotas do GRC11, além de dinheiro obviamente, mas ele vai receber cotas do GRC11 e ele vai ter um carrego bom, só que ele vai ter que algum momento para fazer essa posição tática, essa venda, esperando o mercado dar uma melhorada. Essa é a grande realidade. Então esse é o principal ponto. Aqui ele fala, ó, parte consolidada, né? Foi 34% de ganho de capital na operação como todo, 36 centavos por cota. O valor de laudo, olha, isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? O custo e a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno de 23,9%, uma taxa interna de retorno excepcional. Ao ano, tá, turma? Isso aqui é ao ano. Isso é muito interessante, muito positivo, bateu qualquer índice aí do mercado, sem sombra de dúvidas. E aqui ele fala um pouco da atualização, né, dessa venda da transação também do SNLG11, tá? Que na época lá foi o Supermarket, Ambev Santa Luzia, e no final esse embrolho todo aqui foi vendido para o CNLG11, né, o antigo fundo ali antigo barra atual, enfim, fundo da Suno ali de logística, só que esses ativos, esse fundo como um todo, ele vai ser totalmente vendido também para o GRC11. Então por isso que está chegando nos finalmente aqui desse ativo, o Ambev Santa Luzia também. Trouxe aqui o lucro por cota que aumentou. Isso foi um ponto muito importante, tá? Também estava com... Assim, já tinha sido vendido, só que diante dessa transação ia para o CNLG11 e agora vai para o GGRC. E vai pegar outra batata quente aqui, que é agosto de 2025. Lucro por cota de 45 centavos, era de 32, foi para 45, então foi muito interessante, muito bom, tá? E aqui até ele fala, ó, portfólio do fundo imobiliário VVPR11, era o que eu estava comentando com vocês. Foi incorporado esses 230 milhões do fundo, e ele foi vendendo alguns ativos. Vendeu Santa Luzia no primeiro semestre, agora que vai ser de fato concluído, no sentido de passar ali para o GRC. Teve aqui o Feira de Santana, teve o Camaçari e teve o Campinas. E todo esse movimento gerou um lucro por cota de 43 milhões, R$1 por cota e uma taxa interna de retorno de 23,2%. Aí ainda tem aqui, ó, o que eu estou falando? Tem aqui o ativo Icotia, mas principalmente a Dengo, né? Não é que a fábrica da Dengo, mas a loja conceito da Dengo, que fica ali na Faria Lima. Então, imagino que esse ativo aqui, o Coty, ele deve manter no portfólio para o médio e longo prazo. Foi vendendo alguns aqui como Campinas, Camaçari, Santa Luzia, Feira de Santana. E o meu grande ponto aqui é entender, né, como é que vai ser essa venda do Dadengo e como é que vai acontecer isso, quando é que vai de fato acontecer isso, porque obviamente não tem muito a ver ali com o portfólio do BTLG11, principalmente a característica falando. Bom, então essas foram as movimentações do BTLG11, o fundo ele efetivamente realizou a venda de 2 ativos, mas aquele ativo que estava um pouquinho travado ali para a venda do Santa Luzia foi concluído porque no final das contas ia, né, para o CNLG11, o antigo, atual, como eu estava falando, da Suno Logística, mas o fundo ele simplesmente vai acabar, vai ser totalmente incorporado pelo GRC11 e o GRC11 vem trazendo soluções ali criativas para o mercado de fundos imobiliários, principalmente dando cotas do seu patrimônio. Carrega interessante, só que a venda pode demorar um pouquinho ali a posição tática. É um pró e um contra, mas é uma saída ali de fato que o fundo ele faz. Para o BTLG11, digo
que, de forma bem prática, são movimentações pequenas, mas que geram lucro por cota interessante e a taxa de retorno são muito positivas. No final das contas, a gestão ativa do BTLG11 está muito bem clara, muito bem direcionada, em vender ativos que não fazem tanto sentido para o médio e longo prazo, gerar lucro por cota, distribuir aos cotistas e focar no que realmente importa no fundo, que é um fundo hoje, estava com 36 imóveis, vendeu agora vai ficar com 34, mas muito mais focado de fato em São Paulo, São Paulo, São Paulo, ativos maiores, ativos mais robustos, que trazem mais diversificação no portfólio. Então, essas são as movimentações do BTLG11. O que você achou? Você gostou? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários, quero saber. E será que vai ter presente de Natal nesse final de semestre? Vamos acompanhar, quem sabe. Um abraço e até o próximo vídeo.